Lewis Hamilton chega a nada menos que 300 GPs neste final de semana na Fórmula 1 e essas são apenas algumas das coisas que ele conquistou ao longo da sua carreira. Eu falo mais sobre isso no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Paul Ricard, o GP da França, vai ser o palco da 12ª etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, oficialmente já na segunda metade do calendário. Nesse final de semana, então, os pilotos e a equipe chegam até o circuito francês para mais uma corrida no final de semana que vai ser bastante cheio, porque também vai ter as categorias de base, vai ter a W Series e também vai ter um feito bastante especial na vida de Lewis Hamilton. Ele que teve aí a sua primeira corrida lá no GP da Austrália de 2007, quando ainda corria pela McLaren, quando ainda tinha Fernando Alonso como companheiro, como já chegou arrebentando na Fórmula 1. Agora, esse mesmo inglês chega nesse final de semana para disputar a sua corrida de número 300 na principal categoria do automobilismo mundial. Desde a sua estreia, inclusive, há 15 anos, ele só perdeu uma corrida. Sim, até hoje, das suas 15 temporadas, ele só ficou fora do grid apenas em uma vez, que foi o GP de Sakir lá em 2020, porque ele contraiu a Covid-19, ele acabou ficando doente. A penúltima etapa daquela temporada, ele não pôde alinhar no pelotão e quem acabou substituindo ele foi o George Russell, atualmente o seu companheiro de equipe. Naquele ano ele ficou bastante mal, ele falou o quão afetado ele ficou pelo novo coronavírus, mas chegou a correr no GP de Abu Dhabi. Depois que acabou a corrida da bandeira quadriculada, ele chegou mais uma vez a falar o quão exaustivo, o quão fisicamente exigente foi aquela prova para ele. Mas bom, né, com essa marca nesse final de semana lá em Paul Ricard, o heptacampeão mundial está atualmente na 6ª colocação geral na lista de mais 300 GPs na Fórmula 1. Quem aparece na liderança, obviamente, é o Kimi Raikkonen com 353 GPs disputados. Ele então se tornou aí o piloto de Fórmula 1 mais experiente de todos os tempos, lá no GP de Eiffel, no circuito de Nürburgring em 2020. A gente até pode pensar, né, pô, o GP de Eiffel é na França também, não, foi lá em Nürburgring. Bom, além disso, né, a gente tá na 12ª etapa da temporada 2022, inclusive o GP da França vai marcar a penúltima corrida antes das férias de verão. Depois, na semana que vem, tem o GP da Hungria e depois disso vai ter aí um merecido descanso, até porque tá bastante puxado. Foram 4 corridas, né, contando com o GP da Hungria, em 5 semanas, então é bastante puxado também para os pilotos, para as equipes, para todo mundo que trabalha com a Fórmula 1. Mas bem, depois do GP da França, com mais outros 11 GPs, né, 11 etapas aí no calendário, Hamilton deve ultrapassar tanto Michael Schumacher quanto Jenson Button e acabar o ano como o 4º piloto mais experiente da Fórmula 1, né, o 4º piloto com mais largadas na Fórmula 1. Não muito atrás do britânico tá Sebastian Vettel com 290 GPs na Aston Martin. Ele vai largar esse final de semana na sua corrida de número 290. E bom, o GP da França tem um ótimo histórico para o Lewis Hamilton. Foram 3 passagens, né, nessa nova fase da pista, nova fase, né, nessa repaginada do GP da França. E nas 3 passagens, Lewis Hamilton terminou no pódio em todas elas, sendo com 2 vitórias. Esse ano ele ainda não conseguiu vencer, mas ele tem aí já 4 pódios conquistados, né? Ele já terminou dentro do top 3 4 vezes, inclusive George Russell começou, né, no pódio, começou conseguindo mais pódios, na verdade, né, porque o Hamilton subiu ao pódio na primeira etapa, mas enfim. Caso o Hamilton termine na 3ª colocação na corrida, né, desse final de semana, nessa etapa, ele vai aí, pode igualar o recorde de mais 3º lugares consecutivos com 4. Os outros 2 únicos pilotos que atingiram essa mesma marca foi o Mark Webber, o australiano que chegou a correr ao lado de Sebastian Vettel na Red Bull, e o Frentzen, sim, o Heinz-Harald Frentzen, os 2. Então, se o Hamilton terminar na 3ª colocação nesse final de semana, ele também aí vai se tornar o 3º piloto a conseguir 4 terceiros lugares consecutivos. Mas bom, né? São 300 GPs na conta, é muita história. Lewis Hamilton se tornou um dos maiores da Fórmula 1
Em números absolutos, ele é um 100 igual, empatado com o número de títulos do Schumacher, né? Os dois são heptacampeões, mas Hamilton ainda tem alguns outros números bastante impressionantes na sua conta. Por exemplo, são 103 vitórias, portanto ele é o maior vencedor da principal categoria do automobilismo mundial, além de 103 poles, o piloto que mais saiu da primeira colocação. Além disso, ele tem 82 vitórias com a mesma equipe, 82 vitórias com a Mercedes, então a gente não tem nem como questionar como essa parceria deu muito certo, além de que ele já ganhou 61 vezes largando da posição de honra do grid, são 61 visitas ao degrau mais alto do pódio, largando da pole position. Além disso, ele já saiu da pole position em 32 circuitos diferentes, tem 413 pontos na temporada 2019, portanto foi o piloto que mais conseguiu pontos em uma única temporada. 413 é muita coisa. Além disso, ele tem 186 pódios para chamar de seu e é o piloto que mais vezes subiu aí ao pódio, subiu em um dos 3 degraus na carreira. A gente ainda está na metade, vamos entrar agora na segunda metade da temporada. A Mercedes está deixando a desejar, né? Não está conseguindo alcançar Red Bull e Ferrari ao longo da temporada 2022. Na última etapa que mostrou aí, né, no GP da Áustria, mostrou estar começando a se recuperar, apesar de na corrida sprint o Hamilton ter ficado bastante tempo atrás da dupla da Haas e tudo mais, atrás do Mick Schumacher, mas está mostrando que a Mercedes está começando sim a alcançar, né, ou pelo menos perseguir as duas principais equipes do pelotão. A gente também não pode ignorar como o Russell está numa fase bastante consistente. Todas as corridas que ele pontuou nesse ano, ele terminou dentro do top 5, só teve uma prova que ele abandonou, então ele infelizmente não terminou dentro do top 5. Mas a Mercedes, apesar de ter começado aí derrapando, tá parecendo que encontra os trilhos. E com isso, né, com essa crescente da equipe alemã ao longo de 2022. E também estamos falando de Lewis Hamilton. Eu acredito que esses números absolutos dele com certeza vão aumentar. Ele ainda não venceu nessa temporada, ele está no seu maior hiato sem triunfos da sua carreira. São 12 corridas já seguidas sem vencer, ele nunca tinha ficado tanto tempo sem vencer. E caso ele vença, ele vai se tornar o primeiro piloto da história da Fórmula 1. Caso ele vença, né, em 2022, ele vai se tornar o primeiro piloto da história a conseguir pelo menos uma vitória em 16 temporadas consecutivas. Então, assim, a gente não pode duvidar nunca de Lewis Hamilton, um heptacampeão. A gente também não pode duvidar nada da Mercedes. Eu acredito que os dois, a parceria entre equipe e piloto é uma parceria que já se provou dar muito certo. Esse novo regulamento veio mesmo para dar uma mexida, mas Hamilton chega aí na sua corrida 300 com números absolutos, com uma grande carreira, se estabelecendo como o maior da história da principal categoria do automobilismo mundial, e eu não duvido nada que esses números só vão continuar crescendo até o final de 2022 e por que não em 2023, 2024. Nunca se sabe até quando Hamilton vai ficar, mas com essas 300 corridas ele com certeza já deixou seu nome para todo sempre, não só na história da Fórmula 1, mas na história do automobilismo e do esporte a motor. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês vão torcer para o Hamilton conseguir um bom resultado lá no GP da França, lá em Paul Ricard. Compartilha com seus amigos para eles também ficarem sabendo um pouquinho aí da história da carreira do Hamilton. Se você não for inscrito aqui no canal do F1 Mania, por favor, considere se inscrever e também ajuda a gente dando bastante joinha. Vocês não imaginam o quanto o seu joinha, o clicar no botãozinho ali, ajuda a gente, porque mostra para o YouTube que nosso conteúdo é relevante e merece ir cada vez mais longe. E se você quiser apoiar ainda mais e ainda receber conteúdo exclusivo do Esporte a Motor, é só entrar no nosso perfil, clicar no botão Seja Membro e escolher a mensalidade que melhor se encaixa para você. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!